Foi criada na Assembleia a Comissão Extraordinária das Barragens. O colegiado vai apurar a situação das barragens de mineração no estado. A iniciativa foi tomada na casa após o desastre de Mariana, provocado pelo rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco. Conversa comigo o deputado Gustavo Correia, líder do Bloco de Oposição Verdade e Coerência. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando do seu programa. Deputado, a Comissão Extraordinária das Barragens foi criada como uma alternativa à CPI que estava sendo proposta, que já tinha até, inclusive, uma coleta de assinaturas bastante significativa, o suficiente para ser aberta. O senhor defendeu a criação da Comissão Extraordinária em detrimento dessa CPI. Por quê? Em primeiro lugar, é bom deixar claro, e o presidente Edal Kleber, quando fez a leitura da criação da comissão, deixou e fez questão de frisar isso, que ele não estava engavetando e não estava impedindo a criação de uma CPI. O que ele entendia neste primeiro momento é que era mais importante a criação dessa comissão para fazer uma análise realmente dos fatos aí já citados, das consequências que essa tragédia fez em todo o nosso estado, e aí sim, se essa comissão entender que aqueles realmente foram culpados, e aí poderemos fazer, e o presidente falou, se vier, fará com o maior prazer, até porque já tem as assinaturas, como você bem disse, fará posterior à conclusão desse trabalho a CPI, e aí vamos exatamente investigar. Eu fui contra por um motivo extremamente simples. É natural que no momento de tragédia as pessoas deixam se levar, às vezes, pela emoção. Eu aqui não estou fazendo defesa de ninguém, até porque eu praticamente também fiquei muito triste e chocado com as cenas que eu pude ver, com dó daquelas pessoas que construíram sua vida com muito trabalho, com muita luta, e verem as coisas indo embora em questão de segundo em função de uma tragédia que foi proporcionada pelo rompimento de uma barragem. Mas, o que eu disse em plenário e continuo reafirmando aqui de forma muito tranquila, nós não temos aqui na casa o corpo técnico qualificado para esse tipo de investigação que uma CPI determina, que precisa de um acompanhamento técnico. Eu volto a dizer, a polícia está fazendo o trabalho de perícia, se forem comprovados exatamente os verdadeiros responsáveis, sofrerão as imposições que a justiça irá exatamente determinar, e mais do que isso, a CPI seria criada nessa casa, é o que eu disse já, iríamos criar a CPI, vamos lá, todos lá começaram a investigar, e aí amanhã um determinado diretor ou de empresa ou então de qualquer outro estado vai dizer, olha, eu não posso falar nada aqui porque vai me comprometer em juízo, e todos eles têm esse direito de permanecer calado em qualquer depoimento de CPI, e aí a CPI da Assembleia possivelmente seria desmoralizada. Então eu acho que é muito mais importante, nesse primeiro momento, nós verificarmos, sobretudo, a situação de outras centenas de barragens existentes no nosso estado, para que não ocorra o problema que ocorreu em Mariana e que os prejuízos sejam depois incalculáveis. Agora, a posição do senhor não é uma posição oposição. De forma, né? Há vozes dissonantes aí que defendem a CPI, a abertura da CPI agora. É bom deixar extremamente claro, e até agradeço essa oportunidade aqui, que neste caso específico foi determinado, foi orientação do bloco, eu fui o primeiro exatamente a dar essa manifestação, porque eu tenho uma posição muito formada em relação a algumas coisas, que todos os deputados ali estavam liberados para agirem de acordo com a sua consciência. Então eu confesso a você que grande parte, ou a maioria, podemos dizer quase que meio a meio do bloco, uns são a favor da CPI e outros são contrários à abertura da CPI. Então essa posição aqui, eu estou hoje na função de líder, mas essa posição que me manifesto aqui é do deputado Gustavo Correia, não do líder do bloco. O senhor colocou aí em questão a questão da responsabilidade, né? A atribuição de culpa e responsabilidade. Tem como atribuir culpa e responsabilidade que não seja a Samarco, deputado? Olha, isso não seria um motivo suficiente para começar um trabalho de investigação da casa? Levando-se em conta que a população tenha uma expectativa em relação aos deputados. Eu vou ser aqui, volto a dizer, não tem procuração para defender a mineradora Samarco. Eu quero apenas lembrar um caso que ocorreu alguns anos atrás, quando a imprensa maciçamente, isso é um dos casos, crucificou, julgou
que determinados proprietários de uma escola em São Paulo eram acusados de abuso sexual com as crianças e tudo mais. A mídia liquidou, acabou com a vida dessas pessoas. O tempo passou e a justiça comprovou que eles não tinham absolutamente nada com isso. Mas aquele caso ali estava baseado em falas de crianças. Barragens desmontando. A mineradora Samarco já deu e existe essa especulação. Não volto a dizer, alguma responsabilidade ela tem, é claro, evidente. Mas ela garante que ela pode comprovar e tem os instrumentos que naquele dia ocorreu abalos sísmicos que podem ter ocasionado. Então eu volto a dizer, eu estou falando isso de forma muito tranquila. Pode ser consequência ou pode ser causa. Os abalos podem ser consequência ou causa do volume de águas ali existentes. É o que eu falei, a empresa sabe que alguma coisa ela poderia ter sido feita, ela não vai se furtar, até porque ela já tem. E a empresa Samarco já disse que, do ponto de vista que a sociedade tem se mobilizado, de mandar mantimentos de água, não precisava disso não, ela está disposta e está custeando todas essas ações. Está pagando, levando as pessoas para hotel, tem dado alimentação, tem dado água, tem dado assistência médica, psicológica, e que quer retomar a vida dessas pessoas. O que eu quero aqui dizer, eu falei, isso é muito claro. E a gente tem que ter muito medo. Eu não gosto de julgar ninguém. Então eu prefiro e confio no trabalho da polícia, dos órgãos competentes, e confio também no judiciário brasileiro. Se forem condenados, se forem comprovados a sua culpa, tem que ser. Ainda hoje eu acho extremamente engraçado para dizer como que existe a divergência de ideias. Eu acabei de acompanhar na internet que a presidente Dilma, que demorou 7 dias para vir aqui na tragédia, comunicou e determinou que o IBAMA e o DNPM apliquem uma multa. Ela arbitrou de 250 inicial, ela já disse que é de 250 milhões a empresa. O Ministério Público reivindica uma multa de não sei quanto, o outro reivindica não sei quanto. E aí, quem tem a razão? Então nós devemos ter tranquilidade. E não, aí eu volto a dizer, não é porque criou a CPI da Assembleia, nós que vamos ser o dono da razão, não. Estou mostrando, inclusive, a divergência existente entre as pessoas. O próprio caso, vou dizer, do Ministério Público, que já ingressou com várias ações. Se você pegar os primeiros depoimentos do promotor de Mariana, são, em parte, um pouco divergentes do promotor que assumiu o caso, que tem mais experiência, o doutor Marcos, e por aí vai. Então eu falo o seguinte, vamos ter calma, vamos procurar, nesse momento, resgatar a dignidade das pessoas, que eu acho que não tem nada mais importante do que isso, resgatar a vida, resgatar o trabalho, a normalidade. As pessoas, por exemplo, em Mariana e Ouro Preto, as cidades estão paradas, porque estão em função desse episódio. É claro que isso ocasionou em função disso, volto a dizer, pelo rompimento da barragem de uma empresa. Não estou, volto a dizer, dizendo que ela é santa não, porque ela tem os seus, ela vai ter que pagar por alguma coisa, com certeza. Isso para não falar do imenso desastre ambiental, né? Agora, deputado, essa comissão extraordinária, o senhor começou a falar e acabou que não avançou nisso aí. O que ela pode fazer, de fato, em relação ao conjunto de barragens do Estado? Porque se a gente levar em consideração só o que aconteceu dos anos 2000 para cá, nós tivemos pelo menos 5 acidentes sérios, não é? Com rompimento de barragem, com grandes desastres ambientais. Possivelmente o acompanhamento e a fiscalização não está sendo adequado ou as empresas não estão fazendo exatamente o que deve fazer. O que essa comissão vai fazer? E aí é muito claro. A comissão extraordinária. Extraordinária, especial, para cuidar das barragens. Nós vamos verificar todas as existentes no nosso estado, as condições que as mesmas se encontram. A comissão terá um relator que vai emitir o seu parecer. Eu aqui já antecipo particularmente que vou apresentar um substitutivo a um projeto do deputado Paulo Lamaque, exigindo e recomendando uma série de fiscalização muito maior do que existente hoje nas barragens para evitar esses problemas. É o que a senhora acabou de dizer. Nós temos aqui inúmeros casos nos últimos anos e as medidas não foram tomadas. Aí, possivelmente, não estou aqui fazendo crítica, negligência às vezes do governo anterior, negligência desse governo, e mais do que isso é uma questão apolítica. O que não pode... E aí é um outro fator que eu sou contra a criação de CPI, é as pessoas quererem utilizar uma CPI como palanque eleitoral. Isso é algo grave. Nós temos que ter responsabilidade histórica. A gente tem acompanhado no país a CPI, por exemplo, com todo respeito à CPI da Petrobras, qual o resultado concreto nós tivemos? Nenhum. E as provas, segundo a opinião pública, estão aí. E a imprensa parou de cobrar das parlamentares. Então eu volto a dizer, se criar CPI, faz um barulho, chama, tal, mídia, capa de jornal, isso é praxe.
concretamente... Agora, sempre que se fala em mineração, tem alguns pontos que são sempre repetidos. É a questão da fiscalização, não é? Quando acontecem esses acidentes, os próprios acidentes que são também repetitivos, a questão da legislação ambiental e o licenciamento, não é? Que é outro problema também que está sempre sendo levantado. E, por último, a dependência, o grau de dependência econômica que Minas Gerais tem da mineração, do setor minerário. Não seria o caso, deputado, e também talvez a CPI seja uma oportunidade, de sinalizar no caminho de um marco regulatório da mineração para o Estado, de se rediscutir os caminhos do desenvolvimento de Minas? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, a mineração representa 25% do PIB de Minas Gerais. Se tirarmos as atividades minerais, como alguns queriam fazer e propor dentro de uma CPI, o PIB de Minas cai para 11º lugar no ranking. Então é algo que preocuparia isso. Com relação ao marco regulatório, eu fico muito à vontade para dizer. O marco regulatório estava pronto para ser votado no Congresso Nacional. Depois de uma longa discussão, esta é matéria de competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Uhum. E aí, infelizmente, não sei porquê, mas o trabalho na Assembleia, o governo federal, através da sua base, não conseguiu chegar num consenso. E agora voltamos à estaca zero. Infelizmente, coincidentemente, na última quinta-feira, no dia do episódio da barragem, eu participava de um seminário de mineração, onde o questionamento era esse. Nós não sabíamos ainda do acontecido, do acidente. E as empresas cobravam a implantação do marco regulatório que foi discutido durante 4 anos no Congresso Nacional e agora voltou a estaca zero porque mudou a legislatura. É claro que a Assembleia de Minas, em função de alguns órgãos ambientais do Estado, tem condição de fazer uma legislação específica, determinando e aplicando ações concretas e objetivas e com a maior fiscalização para evitar problemas futuros. E eu tenho certeza... Mas essa não é uma boa oportunidade de se provocar acho que infelizmente, a tragédia, eu afirmei isso já inúmeras vezes, vai ter um lado bom. Que aí sim, agora vai abrir os olhos dos homens públicos, porque essa foi, sem dúvida alguma, uma tragédia da história, na minha opinião, brasileira, vai fazer com que agora os homens públicos tenham um pouco mais de responsabilidade quando forem tratar dessa matéria. Agora, terão exigirem uma fiscalização um pouco maior. E eu aqui sempre reafirmei nos debates que tive com as organizações ambientais e tal, que qualquer empresa mineradora séria, responsável, que reconhece o seu papel, tanto de empresa como visa capital, como visa lucro, como o seu papel social também, e as grandes mineradoras fazem isso, poucas empresas investem tanto em ações sociais como essas grandes mineradoras, preferem mil vezes ter a participação, um diálogo mais aberto com a sociedade, para amanhã não serem responsabilizados individualmente sozinhos. Agora, o senhor acha que os políticos, em geral, têm independência para... estão com independência suficiente para discutir uma nova legislação? Eu volto a dizer, gente, eles têm toda a tranquilidade do mundo. Não existe aí uma relação talvez um pouco complicada? Eu vou fazer uma colocação aqui, para que os telespectadores saibam, coincidentemente, aí até para justificar a minha posição em alguns assuntos. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Mineração aqui nesta casa. E sempre defendi os interesses das empresas mineradoras, mas com responsabilidade. E estou aqui dizendo, vou apresentar, como representante, dificilmente alguma parlamentar colocaria tantos questionamentos e tantas exigências para os novos licenciamentos como eu vou propor. As mineradoras não se furtam, elas não são bicho patinho feio da história, não. Elas então, preferem... quer dizer, a legislação relativa à fiscalização que está aí é insuficiente? Na minha opinião, não existe momento mais adequado para discutirmos isso do que agora. Na própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tramita um projeto do governador alterando todo o sistema ambiental do nosso estado. Podemos fazer ali inúmeras colocações. E a legislação, na minha opinião, em alguns momentos, é falha. E mais do que isso, a mão de obra também é deficitária. Nós não temos o número de fiscais suficiente, não são bem remunerados, e aí não é crítica. Diz que as mineradoras contrataram todos, né? Os melhores. Não, mas possivelmente é verdade, porque o salário pago pela administração pública, eu lembro disso, porque fui secretário de esportes e acompanhava,
O valor, infelizmente, é a grande demagogia que a sociedade às vezes faz. Paga mal o servidor, e aí os que têm oportunidade, a iniciativa privada chama ele, porque vai pagar muito mais, e aí ele vai dar sua expertise para as empresas privadas. E aí quem perde? O Estado. Falando sobre o projeto do governador, que é o projeto que reestrutura o Sistema Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA, até que ponto o senhor acha que esses acontecimentos e essa comissão vai influenciar, alterar esse projeto? Primeiro, eu já sei que tem, a própria base tem emendas que serão apresentadas no sentido de alteração de uma série sobre barragens, algumas emendas relativas a barragens. Mas o que a oposição pensa sobre isso? Não, em primeiro lugar, até porque eu volto a dizer, é uma outra questão que a grande maioria do bloco, quando o governador encaminhou o projeto dessa casa, a grande maioria do bloco era favorável ao projeto da forma que chegou. É claro que tinha alguns pontos que precisavam ser sanados, que nós entendíamos que estavam um pouco escuros, não deixavam claro, como criação de cargos e outras coisas mais. Debatemos isso exaustivamente com a base governista, conseguimos apresentar aprovamos a comissão, com aval de algumas emendas da oposição, um substitutivo que alterou quase que na totalidade o projeto da forma que chegou. A oposição estava quase que coesa já em relação à forma que estava, mas eu acho que nesse primeiro momento, agora inclusive, por prudência, o governador deveria tirar o regime de urgência desse projeto. Acho que cabe até para a gente exatamente colocar novas alternativas e novas fiscalizações. Um debate mais amplo agora, para que de alguma forma nós encontremos um caminho que vai permitir essa fiscalização maior dos órgãos ambientais. A oposição também, eu volto a dizer que a oposição vai fazer uma série de exigências para novos licenciamentos. Eu estou aqui antecipando uma decisão que possivelmente não terá emendas mais rígidas do que o deputado que apoia, é o presidente da Frente de Apoio à Mineração, irá apresentar. Deputado, tem aí uma nova reforma administrativa para chegar na casa, não é? Isso ainda, por enquanto, não tem nada de concreto aqui, mas já há notícias sobre isso. A oposição vem cobrando do governo que corte gastos, e agora o governo parece que sinaliza, se for fato aquilo que está sendo noticiado, sinaliza aí com o corte de algumas empresas públicas e autarquias, né? Seriam o Detel, Igtec, Coab, Rural Minas. Bom, isso aqui está sendo citado, mas enfim, nada de muito concreto ainda. E cerca de quase 2.000 cargos comissionados. A oposição vai ser favorável a essa mudança? Isso vai causar muito rebuliço na casa? Porque está para chegar, né? Olha, esse assunto possivelmente, a oposição, aí eu falo agora... A oposição está cobrando corte. Agora eu falo como líder da oposição. A oposição vai aplaudir a iniciativa do governador Fernando Pimentel. Vamos apenas lamentar que há um ano atrás a oposição levantou bandeira aqui nessa casa que era importante e necessário que os cortes tivessem sido realizados no passado. Mas no passado era outro governo. Não, no início desse mandato, na primeira reforma administrativa que foi encaminhada. O que ocorreu, que o governador, para ter uma maioria nesta casa, criou não sei quantas secretarias e não sei quantos cargos para alocar os companheiros políticos. E em troca recebeu o apoio aqui nessa casa. E o que vai acontecer, infelizmente? Possivelmente o 13º não vai ser pago em dia agora neste ano, coisa que não ocorre há muito tempo, porque o governo não tem dinheiro. E o governo chegou ao seguinte... Mas não tem nenhum anúncio nesse sentido, né? Não tem, mas aguarde que eu tenho certeza que se o governador não tivesse colocado a mão nos depósitos judiciais na última semana, não teria pago a folha em dia. Ou então pagaria, mas fazendo uma pedalada fiscal que sofreria possivelmente problemas do ponto de vista legais no futuro. Então o que vai ocorrer? O cidadão é que vai pagar o pato e o governador demorou um ano para ver que precisava fazer cortes. Então vai passar rapidinho a reforma? Se depender da base governista, nós não temos nada... Mais do que isso, nós vamos cobrar um corte maior de cargos, porque esse governo que afirma diariamente que tem um estado deficitário, não para de fazer nomeações. Eu não consigo entender a incoerência. Se você abrir o Minas Gerais toda segunda-feira, tem em média 200 novas nomeações no governo. E aí agora ele vai cortar 1.800 ou 2.000? Então eu quero aqui exatamente deixar
a minha indignação, porque essas medidas já deveriam ter sido tomadas lá atrás, não foram tomadas, e mais do que isso, da mesma forma que o governo federal faz, este governo não faz o que a sociedade brasileira e mineira espera, que é gastar menos com a máquina pública e mais com o cidadão. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu agradeço, só vou fazer um pedido. Então, logo chegue a reforma administrativa, me convide, porque aí nós vamos debater um programa inteiro sobre essa matéria. Teremos oportunidade. Muitíssimo obrigada. Eu conversei com o deputado estadual Gustavo Correia, do DEM. Ele é líder do Bloco Verdade e Coerência e presidente da Frente de Apoio à Mineração. Nós falamos aqui sobre a criação da Comissão Extraordinária de Barragens, a questão da CPI, que acabou adiada, talvez adiada para o ano que vem, e como é que ele se posiciona em relação à CPI, a criação dessa comissão e a perspectiva de trabalho em relação à mineração, aos problemas que afetam o Estado por conta, gravíssimos problemas, por conta da mineração e do rompimento recente, mais recentemente, da mineração da Samarco, das barragens de Mariana. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.